Olá, tudo bem? Nós somos o TGE Embryo de número 1, Reprodução Assistida, ênfase em Embriologia. Compõe Camila Jorqueira, a Júlia Moraes, eu, Luiz Eduardo, e a Yasmin Zavarizi. Os objetivos são as principais técnicas em reprodução assistida, a engenharia genética, o público-alvo que busca por esses tratamentos e um pouco de ética e política dentro do âmbito da infertilidade. E um pouco mais sobre a nossa entrevistada, a biomédica Ana Paula Kussler. Ela é biomédica formada na Fevale, ela é habilitada em reprodução humana e embriologia, que é uma das possibilidades de habilitação para o biomédico. Acredito que seja uma opção de muitos e muitas aqui. Também ela é mestre em medicina, ciências médicas na UFRGS, doutora em ciências da saúde pela UFRGS também, ginecologista e obstetrícia. Cursa também embriologia clínica pela Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida, Rede Lara, e também ela é membro da Associação Brasileira de Embriologistas em Medicina e de Reprodução. A doutora Ana Paula Kussler gentilmente cedeu uma entrevista a nós, que será mostrada durante a apresentação, em pequenos trechos, conforme o assunto discorrido. Conceitualizando a reprodução assistida, poderemos dizer como protocolos de inovadoras e sofisticadas intervenções biotecnológicas indicadas para as diversas condições de infertilidade humana, purificando assim o desejo de tais indivíduos pela maternidade. Fazem essas pessoas buscarem pela reprodução assistida são vasectomia, endometriose, casais homoafetivos, idade avançada, azoospermia e a laqueadura tubária. A inseminação intracitoplasmática de espermatozoide, a relação sexual programada, fertilização in vitro, inseminação intrauterina, são alguns dos exemplos. Na história, temos em 1978 como os pais da FIV, que é a fertilização in vitro, Edward e Stepway. São dois médicos cientistas, né, ginecologista, o Stepway à esquerda e à direita aqui o Edward, que é biologista. Eles criaram toda a técnica de reprodução assistida com o lançamento da FIV. E aqui do lado nós temos uma foto da Lois Brown, que foi a primeira bebê nascida de uma inseminação, fertilização in vitro, aliás. Dia 25 de 6 de 1978, nasceu de cesárea, pesando 2,5 quilos, na Inglaterra. A FIV clássica, ela foi, então, realizada pela primeira vez em 1978, com o nascimento, então, da Louise Brown, na Inglaterra, graças ao Dr. Bob Edwards, né, que de maneira póstuma, então, ganhou o Nobel da Medicina em 2010 e foi um marco na reprodução assistida. Com órgãos reguladores e indicadores que controlam os números nos Estados Unidos, nós temos o CDC, que é o Center for Disease Control and Prevention, e o SART, que aqui é a Sociedade de Tecnologia de Reprodução Assistida. Aqui, né, eu tenho dois dados importantes que a gente pode observar o crescimento, né, a velocidade que essa técnica vem aumentando na Europa e nos Estados Unidos aqui. E nessa página nós temos a CIS-Embryo, que esse aqui é o relatório de 2019, que esse ano de 2020 e 2021 não tem um relatório pronto ainda. Eles trazem aqui, por exemplo, eu coloquei macro-região sul, nós temos os dados de média de óssito por mulher, o número de estabelecimentos para cada estado e a média de taxa de fertilidade para subsequente, né? Também o índice de criopreservação no Brasil, com principal destaque, né? Pode ser proporcional também à população sobre a região sudeste, que seria a principal utilizadora desse serviço de criopreservação, representando 70% de todos os serviços. Como é que acontece o procedimento, então? Primeira coisa é, o médico vai acompanhar a ovulação da paciente através de dosagens hormonais e ecografias seriadas, tá? Pode ou não ocorrer a indução da ovulação, tá? Com medicações bem leves, porque o que a gente quer é que tenha 2, no máximo dos máximos 3 folículos, para a gente não correr o risco de ter gestação múltipla, tá? E a médica, então, a partir desses exames, quando comprova que essa paciente está por ovular,
Então, o marido vem até a clínica, realiza a coleta do sêmen, a gente processa, né, capacita o sêmen com todas aquelas técnicas de capacitação espermática e ocorre a inseminação. A inseminação a gente, então, acopla uma seringa que vai ter esse sêmen capacitado a um catéter e através, então, com o auxílio da ecografia, a gente coloca esse catéter no útero e esse sêmen, então, é inseminado, transferido para essa paciente. Então, é por isso que a gente diz que é só um empurrão, né? E é por isso que é fundamental que tenha essa trompa pérvia e que os parâmetros seminais sejam muito bons, porque o espermatozoide ele vai ser depositado no útero, mas ele vai ter que fazer todo o caminho para passar pela trompa, encontrar o óvulo e ser capaz de fertilizar ele. Lembrando que a inseminação não necessariamente precisa ser com sêmen autólogo, né? Pode ser heterólogo, com o uso então dos bancos de sêmen. Né? Os procedimentos de alta complexidade, independente de qual for, vai ocorrer a indução da ovulação com esquemas com uso ou de agonista ou de antagonista, uso de FSH, LH, né? Isso então vai depender da reserva ovariana, da idade da paciente, do fator de infertilidade. Então, a partir desses dados é que os médicos decidem como vai ser o esquema de indução da ovulação. Essa indução também é acompanhada por hormônios e ecografia. Olá, eu vou falar um pouquinho sobre estimulação ovariana controlada e capacitação ovariana. A estimulação ovariana controlada é o tratamento farmacológico para induzir o desenvolvimento e crescimento de folículos ovarianos. Isso começou a ser feito com a reprodução assistida na década de 90, em que os pesquisadores da Virgínia começaram a injetar gonadotrofinas em mulheres para estimular os múltiplos folículos ovarianos a produzir oócitos. Eles fizeram isso porque, no início da reprodução assistida, eles perceberam uma produção média baixa de oócitos e a taxa média de gravidez também estava muito baixa. Então, tentar jogar esse hormônio para dentro do corpo da mulher era uma solução alternativa para tentar aumentar essa produção média de óvulos. E foi o que de fato aconteceu. A produção média aumentou de 2,1 para 2,6 e as taxas de gravidez foi para 26,5 para 30%. Isso entre 1982 e 1983, quando o estudo foi feito. Eles utilizaram o HCG porque era fisiologicamente homólogo ao LH, o hormônio luteinizante. Só que eles perceberam que, mesmo com esse aumento de produção de ovócitos, acontecia alguns riscos, por exemplo, de hiperestimulação, ou seja, os folículos começaram a se maturar descontroladamente e acontecia também o caso de gravidez múltipla, que era bem comum de acontecer. Normalmente, isso é utilizado hoje na inseminação artificial para aumentar a taxa de sucesso da inseminação. Entretanto, hoje isso é feito de uma maneira diferente e com fármacos diferentes. É o que mostra essa tabela aqui na frente. Além, então, dessas duas coisas que são fundamentais, é necessário, então, que o ovário seja funcionante, essa paciente, ou seja, esteja ovulando, né, e a cavidade uterina seja normal. Quando, então, pelo menos 2 folículos atingem entre 15 e 18 milímetros, vai ocorrer o trigger, que é o disparo do LH, e 34 a 36 horas depois a gente vai fazer a punção dos óvulos, tá? Como é que acontece essa punção? É como se fosse uma ecografia transvaginal acoplada a uma agulha, tá? Essa tabelinha, ela mostra quais são os fármacos mais utilizados, o nome comercial que eles têm e a dosagem que eles são aplicados no corpo das mulheres. Os mais utilizados são o citrato de clomifeno, que tem esses nomes comerciais aí que vocês veem aí na frente. Eles são utilizados junto com esses FSH, às vezes associados ou às vezes não associados ao FSH, e também com gonadotropinas menopáusicas para o tratamento. Eles utilizam doses menores em pacientes mais jovens, em pacientes que apresentam menor valor sérico de FSH basal, nas portadoras de síndrome de ovário policístico também, e nas que evidenciaram resposta exagerada em ciclo anterior à produção de ovócitos. A capacitação do espermatozoide é aquelas mudanças estruturais e bioquímicas que acontecem com o espermatozoide ao longo do trato genital feminino, tornando eles aptos a induzir a reação acrossômica para fertilizar o oócito.
Isso acontece na tuba uterina, na região do istmo, que é aquela porção inicial da tuba uterina. Isso é importante porque o espermatozoide recém-ejaculado não é capaz de fecundar o ovócito. Por isso, ele passa por esse período de condicionamento. Ele chega na tuba uterina, ele reage com o muco secretado pelo epitélio da tuba uterina, e essa reação química faz com que o espermatozoide fique desestabilizado, perca alguns componentes e consiga estar pronto para romper aquela zona pelúcida. Alguns componentes da membrana espermática são removidos, outros são alterados, e com isso ele consegue ganhar a motilidade e a hiperativação que ele precisa. Por exemplo, fazendo movimentos caudais mais fortes ou balançando a cabeça lateralmente. E a remoção ou alteração desses componentes da membrana espermática faz com que ocorra uma fusão entre as membranas plasmática e acrossômica externa, iniciando a reação acrossômica. Quando isso acontece em vivo, o plasma seminal ele se reage com os fluidos do trato feminino. A capa glicoproteica é removida ou modificada. Isso faz com que aconteça uma exposição dos sítios receptores da membrana espermátida e uma remoção dos componentes que estejam cobrindo a cauda, podendo restringir a motilidade hiperativa flagelar. Algumas outras mudanças similares na porção caudal e rostral da cabeça do espermatozoide precedem a reação acrossômica nas peças intermediária e principal, antecedendo a hipermotilidade. Isso é exibido aqui na figura, com esses sítios ativos acima da cabeça do espermatozoide. Quando ele sai do ducto epididymário, junto com o plasma seminal, ele vai ser ejaculado e vai para o trato feminino, fazendo com que ocorra uma reação química, alguns íons se desloquem entre essas membranas, fazendo com que, de acordo com essas setinhas, alguns pedaços sejam removidos, algumas partes desse componente da membrana sejam removidos, fazendo com que essa membrana aqui fique um pouco mais fluida, conseguindo, assim, fazer a conexão do espermatozoide na zona pelúcida, fazer aquela conexão entre as duas glicoproteínas, a ZP3 e a ZP2. Em vivo, isso acontece a partir dos plasmas, mas in vitro, isso é feito de outra maneira. Alguns autores dizem que isso é feito a partir de uma incubação do espermatozoide em um meio específico. Mas a literatura que eu achei um pouco mais viável, ele fala que a remoção desse plasma seminal ele é feita a partir de uma centrifugação ou uma migração espontânea com algum líquido, né? Então acaba batendo essas duas informações. Essa capacitação ela pode ser revertida durante o processo, então ele fica decapacitado, fazendo com que ele precisa refazer essa capacitação. Então, esse espermatozoide fica ressuspendido e ele passa por diluidores de sêmen e começa a fazer o processo de capacitação novamente. Isso gera um tempo adicional no processo de capacitação antes dele conseguir a sua fertilidade e a partir do momento que ele consegue, ele está pronto, ele é fecundado com o ovócito, junto com o ovócito lá já preparado que foi preparado com a estimulação ovariana. Assim, eles fazem o embrião, e o embrião mais saudável é selecionado e implantado no útero. Vou começar a explicar o procedimento que é o mais simples, que é a inseminação intrauterina. Ela foi realizada pela primeira vez nos Estados Unidos em 1884. As principais indicações, então, é quando ESCA, né, ou ISCA, infertilidade sem causa aparente, quando o fator masculino é bem leve, quando a endometriose é bem leve, quando tem problemas de disfunção erétil, ejaculação retrógrada ou vaginismo, tá? Para ser fundamental, assim, que possa ser realizada a inseminação intrauterina, é necessário duas coisas. Primeiro, que a paciente tenha pelo menos uma trompa PERV saudável e que os parâmetros seminais sejam muito bons. Se um desses ou ambos não for possível, né, para o casal, então a gente já tem que partir para um outro procedimento. Eu vou explicar um pouco sobre a inseminação intrauterina artificial, que é a técnica de reprodução assistida mais simples e mais barata atualmente. Essa técnica consiste em selecionar os espermatozoides mais saudáveis e inseminar no útero da paciente, ampliando assim a chance de fertilização. A taxa de eficácia dessa técnica normalmente é de 39,2% nos 3 primeiros ciclos e 48,5% após 6 ciclos. Os ciclos consistem nas tentativas mesmo de inseminação.
Essa imagem tem um esquema bem didático de como acontece a técnica. Primeiro, ocorrendo a estimulação ovariana, depois a coleta do sêmen e a capacitação dos espermatozoides, para então inseminar os espermatozoides mais saudáveis no útero da paciente. As indicações para essa técnica são fator masculino leve, fator tubário ausente ou leve, endometriose ausente ou leve, disfunção sexual como vaginismo, anejaculação e disfunção erétil, uso do sêmen de doador, no caso de mãe solo, e falha do tratamento de relação sexual programada. Depois que a gente tem esses óvulos, é que a gente vai escolher entre a FIV clássica e a ICSI. A FIV clássica, então, quando que é indicada? Pelo menos, o casal foi lá, fez 3 inseminações intrauterinas, né? E deu falha nessas 3 inseminações, então ele vai partir para uma fertilização in vitro. Ou pode ser também fator tubário, quando tem alguma obstrução tubária que impede, então, que a gente faça inseminação, reserva ovariana diminuída, e o útero tem que ser com a cavidade normal, endometriose e infertilidade inexplicada. É necessário, então, que o fator masculino seja leve a moderado, né? Não pode ser um fator masculino grave. O que acontece, então, na fertilização in vitro é que a gente coloca em contato o espermatozoide com o óvulo. O espermatozoide, por que é importante, então, que seja pelo menos moderado? Porque ele tem que ter motilidade e ele tem que ser capaz de fazer a reação acrossômica, reconhecer as células da granulosa, desorganizar, entrar em contato com, né? Todo o processo da fertilização é ele que realiza sozinho, né? Então, esses óvulos e esses espermatozoides são colocados in vitro e a seleção é uma seleção mais natural, porque essa fertilização ocorre de maneira mais natural, tá? Agora eu vou explicar um pouco sobre a fertilização in vitro, que é a técnica mais utilizada atualmente, a fertilização clássica, né? E é a que tem um preço médio comparado às outras técnicas. Essa técnica consiste na fertilização dentro de uma placa de cultivo em um meio ideal. As indicações para FIV são fator tubário parcial ou total, endometriose moderada ou grave, ou associada a comprometimento tubário, infertilidade sem causa aparente, fator ovulatório severo com falha do tratamento clínico, fator masculino moderado ou severo, falha dos tratamentos de baixa complexidade, como coito programado e AIU, idade materna avançada e diagnóstico ou rastreamento genético para implantação. Aqui nós temos uma tabela que mostra a quantidade de embriões que podem ser implantados de acordo com a idade da paciente e o desenvolvimento do embrião. Eu não vou poder explicar muito bem essa parte por causa do nosso tempo, mas esse material vai ficar disponível para vocês. À direita temos um gráfico que mostra a taxa de eficácia da FIV de acordo com a idade da mulher. Podemos observar que quanto mais avançada a idade, menor a taxa de eficácia. A técnica, então, começa com a estimulação ovariana controlada, a capacitação dos ócitos e a aspiração folicular, depois dos 10 dias de estimulação, que pode ser observada por essa imagem aqui na esquerda. Depois tem a coleta do sêmen e a capacitação dos espermatozoides. Então, os ócitos são colocados no meio de cultivo ideal e depois os espermatozoides são colocados nessa mesma placa. Espera-se, então, 24 horas para observar o desenvolvimento do zigoto, para saber se ocorreu ou não a fecundação. Depois, o embrião é inseminado dentro do útero da paciente. Nessa imagem aqui, a gente pode ver o tempo de desenvolvimento do embrião. Em qualquer uma dessas fases, ele pode ser inseminado, sendo que nas primeiras 18, 24 horas, já pode saber se a fecundação ocorreu. Agora, falando um pouco sobre o próprio tratamento em si, a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoides, ela foi desenvolvida em 1992. A primeira vez que foi feita foi pelo grupo Norfolk, e o principal dela é que hoje ela é mais complexa. Ela está indicada para os principais casos de infertilidade masculina, pois com apenas um espermatozoide com genoma funcional e centrosoma é viável, pode-se fazer uma inseminação e gerar um embrião. E também, por ser totalmente invasivo e manipulável, o espermatozoide, ele não precisa necessariamente ser um espermatozoide com motilidade. Já a ICSI, né, ela foi relatada pela primeira vez em 1992, graças ao Dr. Palermo, né, e também, assim, foi o grande marco na reprodução assistida, porque permitiu que pacientes homens que tivessem fator masculino grave
pudessem então ser pais biológicos. Então, como é que é a ICSI? Quando ocorreu uma falha na fertilização, né, o fator tubário ovulatório, o útero também tem que ser normal, endometriose, ele permite então que a gente utilize espermatozoides direto aspirados cirurgicamente do epidídimo e do testículo, porque esse espermatozoide ele tem que estar vivo, mas não necessariamente móvel, uma vez que é o embriologista que escolhe esse espermatozoide e coloca dentro do óvulo. Então a punção vai acontecer da mesma forma, né, tanto para FIV quanto para ICSI. A ICSI é a técnica que é mais amplamente empregada, né? Porque assim, na teoria, ela é para todos os casos, né? É mais fácil na rotina do embriologista, é menos trabalhosa. Mas a partir, assim, faz uns 4 ou 5 anos que vem uma corrente forte para que seja realizada mais FIV. Né? Assim, tem trabalhos muito importantes que mostram, assim, que muito bem desenhados, que mostram que mesmo quando a paciente tem, por exemplo, uma idade avançada, desde que não tenha esse fator masculino grave, a FIV está tendo taxas iguais à ICSI. E querendo ou não, é uma seleção natural. A gente não consegue, a tecnologia da reprodução assistida ela é muito avançada, mas a gente não sabe de tudo. Né? Então, essa seleção natural, o porquê que o óvulo permite que a X espermatozoide e não Y entre no óvulo, né? A gente não sabe. Mas as duas têm ótimas taxas de gestação, né? E são muito bem utilizadas. E a partir desse momento que ocorre a fertilização, então vai ocorrer o desenvolvimento embrionário, acompanhamento, transferência dos embriões, e congelamento dos embriões excedentes. A imobilização do espermatozoide, como eu comentei, que é um passo que antecede o tratamento de ICSI, ele consiste em basicamente pegar a pipeta e fazer uma fricção na região da cauda, na parte intermediária, fazendo a membrana romper contra o fundo do prato, assim como se fosse cortar a cauda dele. Isso gera também uma liberação de fatores citosólicos que estimula o oócito. Tem essa conexão ainda. Aqui nós temos os três ossos em fase de maturação, que também seria a parte de preparamento do oócito. Primeiro aquele imaturo, que é reconhecível pelo núcleo aqui evidente, após no metafásico 1 e o metafásico 2, onde já apresenta estado haploide. Tanto para FIV quanto para ICSI. A diferença é que aqui é o embriologista que, através do uso do microscópio invertido com micromanipuladores, é que vai colocar o espermatozoide dentro do óvulo para que ocorra, então, essa fertilização. E para realizar essa técnica é necessário o microscópio invertido, micromanipuladores tridimensionais, microinjetores, tudo no estado micro, né? E temperatura controlada, o microscópio tem temperatura controlada, a mesa é a prova de vibração, e todo esse processo ele acontece em microgotas cobertas com óleo mineral no prato plástico. E um único espermatozoide é injetado diretamente no ooplasma, cruzando a zona pelúcida e o oolema. Aqui tem a sequência, né, de passos. No plano equatorial, a pipeta imobiliza o oócito. Após a agulha é injetada, ela atravessa a zona pelúcida com facilidade. O oolema nem sempre é imediatamente perfurado. Às vezes é necessária a sucção, fazendo com que ela rompa. E então a célula espermática é lentamente liberada no interior do oócito. Após a pipeta pode ser retirada com cuidado. E está pronto. Relação sexual programada, também chamada de coito programado, é uma técnica simples que visa ajudar mulheres com dificuldade para engravidar. Nessa técnica, é associada a estimulação ovariana com hormônios e é feito um monitoramento do ciclo através da ultrassonografia, para que assim seja aumentada a chance de ocorrer essa fertilização. Essa técnica, ela não é recente aqui no Brasil e esteve disponível desde a década de 70, com uma taxa considerável de sucesso. Ela é recomendada no caso de pacientes jovens, menores do que 35 anos, quando a mulher tem dificuldade para ovular ou não ovula, e nos chamados casos de infertilidade sem causa aparente. Quais os exames precisam ser feitos antes de iniciar o tratamento? O espermograma, que vai avaliar no que diz respeito à qualidade e quantidade de espermatozoides. Também serão realizadas dosagens hormonais e exames que comprovam a integridade anatômica dos ovários, tubas uterinas e útero, sendo possível citar ultrassom transvaginal e a esterossalpingografia. Caso haja quaisquer alterações, vai ser indicado outras técnicas de reprodução assistida.
E como funciona? Se considera a partir do início de um novo ciclo menstrual, a mulher vai receber um tratamento hormonal, que pode ser via oral ou injetável. Esse hormônio vai induzir o crescimento folicular e vai ser acompanhado com exames de ultrassom. Uma vez que os folículos tenham atingido o tamanho ideal, um outro hormônio vai ser administrado, o HCG, e vai fazer com que a ovulação ocorra dentro de aproximadamente 36 horas. A partir desse momento, o casal vai ser orientado a ter relações sexuais nos dias que se aproximam do período esperado da ovulação. A duração se considera a partir do início do tratamento hormonal até a constatação da gravidez ou não. O intervalo é de aproximadamente 30 dias, e já que o tratamento com os hormônios pode ser indicado 3 vezes, a duração máxima será de 90 dias. Barriga de aluguel, barriga solidária, gestação de substituição, cessão temporária do útero. O que é? É uma técnica complementar de reprodução assistida, a qual é indicada para mulheres que não possuem útero ou aquelas que tenham malformações, alterações no útero ou outros órgãos que impeçam a gestação em seu próprio corpo. Além disso, a barriga solidária é opção para casais homoafetivos masculinos que desejam ter filhos biológicos ou nos casos de produção independente masculina ou feminina. Quais as leis que regulam esse procedimento? Esse procedimento não pode denotar um caráter lucrativo ou comercial em qualquer parte do território brasileiro, e devido a isso, o termo barriga de aluguel não é o mais indicado. Quem regulamenta esse tratamento é o Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução 2168 de 2017. Essa resolução chama o procedimento de gestação de substituição ou cessão temporária do útero. Na resolução citada, é estipulado algumas normas para a realização desse procedimento, e a exemplo disso a gente pode dizer: a mulher que for ceder o útero deverá pertencer à família de um dos parceiros em parentesco consanguíneo até 4º grau. Os casos diferentes dessa norma precisam ser avaliados pelo Conselho Regional de Medicina. E como funciona? Uma vez comprovada a necessidade da barriga solidária, vai ser realizada uma fertilização in vitro, usando o óvulo e ou espermatozoide do ou dos pacientes ou de doador, conforme o caso. O embrião é cultivado em laboratório por 5 a 6 dias e em seguida transferido para o útero de substituição. Uma vez que os embriões forem transferidos para o útero, após 14 dias será feito o exame de sangue para confirmar a gestação. Aqui tem um estudo também para encerrar a relação entre o SARS-CoV e a fertilidade. Se teve muito no início da pandemia, toda essa questão que a gente está vivendo ainda, sobre a dúvida que se a Covid-19, o SARS-CoV-2, teria influência negativa na questão de fertilidade das mulheres, dos homens, enfim. E felizmente não. Esse estudo, apesar dele não ser muito relevante, ele mostrou que ele sugere que a passagem de concentrações séricas anti-Covid e IgG através da membrana folicular não demonstrou prejuízo para os folículos, e tanto o meio de adquirir o anti-Covid e IgG, ele pode ser pela vacina ou pela uma exposição ao vírus SARS-CoV, ele não demonstrou prejuízo em função o folículo ovariano, então não tem problema, aparentemente ele não causa esse tipo de dano. Aqui temos as referências principais.